Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Cartilagens saudáveis, corpo sem dor. O que vem a ser uma cartilagem? Ela é o tecido de revestimento, a gente chama de tecido em biologia, é uma matéria que reveste outra. Então, eu estou aqui com um fêmur, a cabeça do fêmur, o corpo do fêmur. A cartilagem é aquela estrutura branca que quando a gente vai comer a coxa da galinha, não tem o osso da coxa e no finalzinho, lá em cima, não tem uma coisa que parece de plástico, um chapeuzinho assim, de plástico? Então, esse chapeuzinho é a cartilagem que reveste, que cobre a estrutura do osso. A articulação é toda vez que um osso, o começo de um osso, ele se encontra com um outro osso. Então, por exemplo, faz de conta que aqui é a minha articulação do quadril, ela é côncava. Aqui é a cabeça do fêmur, então o fêmur se articula no quadril. Toda vez que a gente tem dois ossos entrando em atrito, para que esse atrito não degenere o osso, você tem a cartilagem. Então, a cartilagem são essas fotos que eu estou colocando aqui. Note, esse tecido branco em volta da articulação começa a aparecer uma pequena erosão, é como se fosse um redondinho, um buraquinho. E com a progressão da doença, essas faixas vão se alargando, essa erosão vai se alargando até que o osso vai perdendo seu revestimento e começa a inflamar e começa a causar dor. Então, a cartilagem, ela é fundamental como revestimento de um osso no outro, quando um osso encontra com outro. Isso não acontece só no fêmur, acontece na nossa cavidade glenoide, aqui no ombro, e na cabeça do húmero. Ela é muito parecida com o quadril, e ela também tem um revestimento no osso do húmero e um revestimento no osso da escápula. Para quê? Para que esses dois ossos, quando se encontram na articulação, para que eles tenham proteção, para que o atrito não ocorra entre um osso e outro, provocando desgaste. Porque se não houvesse a cartilagem, como nas patologias de artrose, artrite, esse osso começaria a entrar em atrito com o outro, por exemplo, o fêmur com o quadril, ia provocar desgastes, o osso ia diminuir de tamanho, ia provocar uma instabilidade, podendo ocorrer quedas, fraturas e até evoluir para cirurgias com a necessidade de implante de próteses para substituir a articulação desgastada. Então, a cartilagem, a saúde da cartilagem é de vital importância para a nossa saúde física. Então, ela diminui o atrito, ela facilita o deslizamento, percebe? Então, por exemplo, se eu levanto a minha perna para frente, a cabeça do húmero desliza para trás. Se eu levo minha perna para trás, a cabeça do húmero desliza para frente. Se eu abro a minha perna, olha, a cabeça do húmero desliza para baixo. Se eu fecho a minha perna, a cabeça do húmero desliza para cima. Então, estes deslizamentos multidirecionais só são possíveis de serem executados sem dor se você tiver a preservação da cartilagem, que é o tecido de revestimento. Ela diminui o atrito, ela facilita o movimento, ela distribui o líquido sinovial, porque aqui dentro é uma cápsula fechada e tem como se fosse um óleo lubrificante, que é o líquido sinovial. E a função da cartilagem é ir lubrificando, porque ela desliza, ela é lisa.
e, consequentemente, hidratando essa cartilagem para que todos os nossos movimentos possam acontecer sem dor e de uma forma livre. A artrose é um processo de degeneração da cartilagem normal que acontece com o envelhecimento. Se a pessoa vem durante toda uma vida cuidando do corpo, cuidando de não engordar demais, cuidando da alimentação, de exercícios físicos, esse desgaste da artrose não vai ter nenhum impacto de dor na vida dessa pessoa que envelhece. No entanto, se é uma pessoa que bebe, fuma, se alimenta mal, come industrializados que provocam acidez no nosso organismo, não faz nenhuma atividade física, o impacto tem, além do impacto do envelhecimento, o impacto de uma vida toda de maus tratos ao corpo, às articulações, vão promovendo um desgaste da cartilagem articular cada vez mais pronunciado e impactante para a vida desta pessoa. Então essa seria a artrose, que ela pode ser um envelhecimento normal, saudável, sem impacto, e pode ser um envelhecimento da articulação precoce, um envelhecimento provocado por todos esses fatores: obesidade, tabagismo, falta de exercícios físicos, alimentação industrializada. E o que acontece? Pode acontecer uma artrite. Essas articulações inflamam, às vezes até em indivíduos jovens que não deveriam estar sentindo esses sintomas, mas por causa dos maus tratos ao corpo acabam sentindo. É claro que existem também artrites de origem reumatológica, de histórico familiar de pessoas que têm isso, e então existe uma artrite que ela é congênita, que ela é herdada, aí ok, mas existem muitas inflamações articulares que são provocadas por um estilo de vida desleixado, por um estilo de vida não saudável. Para o indivíduo evoluir para uma cirurgia de prótese de quadril, ou ele tem um histórico familiar propício a isso acontece, mas algumas vezes foram pessoas que se desleixaram muito, largaram muito o corpo ao longo da vida. Eu conheci uma vez uma moça que veio aqui no consultório, ela precisou operar os 2 quadris, porque ao começar a sentir dor, como ela não parou para fazer fisioterapia, ela estava num momento de vida que ela precisava cuidar de outra pessoa, e ela foi apenas fazendo visitas ao médico, e ele receitava medicações super fortes para parar a dor, e essas medicações ao longo do tempo provocaram necrose da cabeça do úmero. A irrigação sanguínea começou a ficar deficiente e o osso começou a ficar sem irrigação. Necrosar é morrer. Ele começou a morrer, a perder massa muscular, a ir desaparecendo junto com uma inflamação e com dor. E aí o que aconteceu foi que ela precisou fazer uma artroplastia completa do quadril, colocando uma prótese no lugar do osso, porque o osso estava totalmente inutilizado, em necrose. Para chegar a essa situação, ou é uma questão congênita ou de uma doença grave, ou foi muita negligência com o corpo. Porque se a gente sente uma dor muito forte e a gente trata única e exclusivamente com remédio, sem procurar fisioterapia, acupuntura, mudança do estilo de vida, emagrecimento, procurar entender da onde vem a dor posturalmente para se corrigir, se a gente não vai atrás destas questões que podem resolver o nosso problema e a gente fica só tomando remédio, depois a emenda sai pior do que o soneto, né? Porque o que era melhor? Você parar,
mudar o estilo de vida, tentar se cuidar ou você evoluir para uma cirurgia. Aí vai da preferência de cada um, né? Mas quando a pessoa começa a ter o problema de desgaste da cartilagem, quer seja porque não se cuidou, quer seja porque tem um histórico familiar, quer seja por causa de uma fratura, às vezes uma fratura não muito bem consolidada, não muito bem cuidada, pode evoluir para uma artrite ou uma artrose e uma degeneração da cartilagem articular, da cabeça do fêmur, por exemplo, quando estamos falando do quadril. Quando isso acontece, a pessoa começa a sentir dor na virilha. Por quê? Porque a virilha aqui na frente, ela faz parte da mesma estrutura do quadril, mas também porque vamos dizer assim, a raiz de L3 que passa por essa articulação, ela também passa pela virilha. Então, a virilha acaba sendo uma dor reflexa de problemas de cabeça de fêmur. Ela pode sentir muita rigidez, tanto de manhã ao levantar da cama, ou quando ela fica 2 horas sentadas e vai levantar, dá aquela dor, rigidez. Andar um pouco é bom, porque a inflamação vai sendo drenada, mas andar muito sobrecarrega demais a articulação e também dói. Então, acaba sendo tantas restrições, um estilo de vida com tantas restrições que isso pode até ir deprimindo a pessoa. E de forma que, às vezes, a fisioterapia não dá mais conta. Às vezes precisa evoluir para uma cirurgia, mas antes da cirurgia precisa ver uma boa fisioterapia, porque muitas vezes casos em que a cirurgia é prescrita, a gente consegue evitar com uma boa fisioterapia. Uma boa fisioterapia é aquela que vai em busca da causa. Ela não faz o mesmo procedimento em todo mundo que tem a mesma dor. Cada corpo desenvolveu a dor por um problema diferente. Um porque estava muito obeso, o outro porque fez muitos esportes, o outro porque é sedentário. Então, para cada uma dessas causas, o enfoque da fisioterapia acaba sendo diferente. E um tratamento individualizado faz toda a diferença na hora de se evitar uma cirurgia. Porque a pessoa pode dizer, eu já fiz 30 sessões de fisioterapia e não adiantou nada. Há que se saber o que foi feito com você na fisioterapia. Porque uma fisioterapia, depois de 30 sessões, se não adiantou nada, ou é porque a pessoa não consegue valorizar aquilo que foi feito e as melhoras que aconteceram, ou se não estava adiantando nada, deveria ter sido observado isso na 5ª, 8ª sessão e interromper o tratamento, procurando uma outra abordagem. Quando a gente fala de fisioterapia, a gente fala de mudança de estilo de vida. Então, parar os exercícios, precisa parar todos os exercícios para a gente entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Quando a pessoa vai melhorando, ela vai retornando paulatinamente aos exercícios, e tudo isso é feito com um protocolo, com um critério muito grande que garante a melhora, muitas vezes a melhora definitiva da dor e dos impedimentos funcionais do indivíduo que nos procura, se não estiver num estágio tão avançado que a única solução seja a cirurgia. Se for uma coisa incipiente, logo nos primeiros sintomas, ou mesmo já crônico, mas muitas vezes reversível. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Johan